não se arrepende? Cara, não, arrependimento nenhum. Até porque a gente não pode se arrepender do que você não viveu. Claro, entendeu? Então, eu me arrependeria se as minhas decisões não tivessem sido as melhores. Digo, não tivesse tido sucesso, não tivesse sido conquistado, não tivesse dado certo profissionalmente falando, né? Mas eu só tenho gratidão a Deus pela minha carreira profissional, né? Então é isso, velho. Não me arrependo não. Boa. Ó, eu sei que você acompanha o Inimigos da Como Balança. serve água, né? Ele não sabe nada, ele nunca viu, lógico Tem que um nunca aquário viu. dentro de você, então é realmente Tem que deselegante. hidratar, ué. Ó, tem uma parte do programa que eu dou uma oportunidade única pro chefe fazer uma pergunta, que é normalmente quando eu tô mijando na calça, e aí eu Você vai no banheiro de novo? preciso fazer um xixi, e você pode perguntar Vai ser pro o Guto. melhor, vai ser a Não tá melhor com fralda, não? pergunta. Deveria usar já uma geriátrica, né? É. Que é o seguinte, quando você estava lá na China, que você falou, você decidiu voltar para o Brasil? Ou veio uma proposta, ou você falou, não, eu quero, procura algum clube que consiga abraçar o meu projeto? Como que você decidiu voltar para o Brasil? Porque você teria mercado para ficar ainda mais tempo fora. Então, meu contrato estava acabando, ia acabar no final de 2020. Né? Em 2020 que veio a pandemia, né? E daí meus filhos já estavam morando no Brasil. Tá. Isso faz falta, né? Você Faz convívio falta. diário. Aí a gente iniciou a temporada. Acho que foi final de fevereiro que começou lá o surto lá, né? de Isso, Covid, final de tudo isso e fevereiro, tal. começo de março. E daí nosso time viajou para Dubai. Íamos ficar lá 1 ou 2 semanas treinando para depois voltar para a China. Que era o período que ia retornar as competições. A gente estava jogando a Liga dos Campeões na época. Cara, e daí começou a fechar tudo, cancelar os voos, tudo. A gente treinando em Dubai. Aí o treinador na época, né, era até o Vitor Pereira, junto com o clube lá, falou assim, ó, não tem prazo para retornar as competições, então vamos dar 2 semanas de folga para vocês. Tá. Aí eu peguei essas 2 semanas e vim pro Brasil, para ficar próximo dos meus filhos. Onde que era a sua base aqui? São Paulo. São Paulo. Tava com minha esposa, né, com a Camila tava comigo em Dubai, né, que ela tava na China, da China foi pra Dubai pra estar junto. Aí eu falei assim, amor, vamos pra São Paulo porque eu quero estar perto dessa criança. Ela falou assim, vamos, com certeza, aproveita lá eles. Aí eu fui pra São Paulo, fiquei com eles lá 1 semana, aí 2 semanas, aí foi 3 semanas. voltou. E ficando assim. Cara, eu fiquei quase 1 mês aqui, aí eu tive que retornar pra China. E quando eu cheguei na China, e a gente teve que eu, Oscar e o Elkson. Não, eu, Oscar e o Lopes, que tava jogando no mesmo time. Tá. Cara, a gente teve que fretar um avião para sair de São Paulo para China, porque não tinha voo. Tipo, o tradutor mandava assim, ó, o voo vai ser hoje 10 horas da noite. E a gente em São Paulo de sobreaviso, né, do voo. E quando dava 5 horas da tarde, ele falava assim, ó, não tem mais voo, foi cancelado. Eu falei, cara, e tava essa loucura, a gente sem saber quando é que vai, quando é que vai, não podia freta. sair. Aí eu falei assim, a única solução é fretar um avião. Tu vai com segurança, vai chegar e... Aí eu falei assim, Oscar, vamos. Aí eu, Oscar e o Lopes, a gente rachou entre a gente, de acordo com o número de familiares que tinham, pagamos. Ah, porque já foi todo mundo de uma vez. Foi todo né? mundo junto, alugou o Foram avião. só e os foi jogadores, todo, foi foi a todo galera. mundo junto, a gente foi com a família, né? Isso. Aí chegamos em Xangai, né, faltando 10 minutos para fechar tudo, não ia entrar mais ninguém. Caralho. Aí ficamos lá 2 semanas de quarentena, né? Sim. Então foi nesse período que eu tive com meus filhos aqui. Depois da pandemia lá, tudo fechado. Eu não poderia sair da China porque não tinha como entrar de volta. E nem eles poderiam entrar na China porque não tinha como sair. Então eu fiquei muito tempo sem ter esse contato com meus filhos, assim, só por telefone todo dia. Sim. Aí eu falei assim, cara, eu não vou ficar longe dos meus saber? filhos. Entendeu? Eu não vou ficar longe dos meus filhos, eu quero estar perto deles, então eu vou priorizar voltar pro Brasil agora. Aí comecei a conversar com os clubes do Brasil, Aí né? como no chama o seu empresário? Nuno Ferreira. Tem o Nuno Ferreira, que é o português, e tem a Marisa, que é minha advogada, mas também que mexe aqui no Brasil. Não, arruma alguma coisa aí que eu quero voltar pro Não, Brasil. já estavam ligando, o pessoal ligando. Arruma aí, viu? O Santos, talvez. Sempre foi seu sonho jogar no Santos. Você já falou algumas vezes. A 10 do Eu Santos. nunca ouvi ele falar isso. Fica sem prestar Pior atenção. que ele começa. Aí depois vira uma verdade. Não, mas a 10 do Santos Não seduz desmerecendo o muita Santos, gente. que cara, tá A doido, 10 o do Santos Santos é o seduz. Santos, tem que respeitar o Santos. Mas tudo eu bem. acho que eu fiz a melhor escolha, né? Sem dúvida. Mas daí quando você ter vindo pro galão da massa. decidiu, ó, já tocou o telefone dos caras do Santos ligando aí. Lógico. Não sou Quando você burro. decidiu ficar no Brasil, aí teve um montão de clube. Quantos clubes? Cara, assim, diretamente que eu sei que
teve alguns que depois procuraram minha advogada, né, Marisa, mas assim, diretamente, que vieram em contato comigo. Quer pegar a Teve calculadora? Quer falar os quatro nomes times. dos clubes? Não precisa. Não gosto calculadora, de pega não é bom calculadora. falar nome não. Mas porque- de Minas Gerais foi só o Galão. Ok, Galão. não vamos dar detalhe, ok, tá bom. Aí- Porque também não é qualquer clube que consegue te contratar. Querer é uma coisa, Não, e agora conseguir e é na época, diferente. assim, quando eu decidi vir, né, tudo, estudar com calma, aí eu vim de férias primeiro, passei o Natal e o Réveillon com minha família, era pandemia, né, aluguei uma casa em Pernambuco, lá na praia, levei todos os meus familiares, né, éramos mais de 60, né. Olha, levou Não, só uma não, parte não, dos porque, familiares. tipo assim, Não, é o MC Catra. Não, ele levou Ah, só não, uma parte, porque, só os tipo mais assim, chegados. Catra, vamos Não, colocar. só os Olha, chegados. tava na pandemia ainda. Então A tinha gente não toda sei nem- aquela nem questão sabia, de segurança, fazer teste de Covid e tudo. Eu falei assim, cara, tem pra um lugar que suporta todo mundo. É. Vamos se isolar lá, faz o teste todo mundo e ficamos lá. Levou o Drauzio Varela. Então, cara, um lugar bem bacana que eu não conhecia. Chama, o nome da praia é Mamucambinhas, que chama, fica a 1h30 de Recife. Boa. Cara, mas muito top lá, como se fosse uma praia bem Particular, reservada virou lá. uma praia particular. Quase que particular, mas bem tranquilo mesmo, sabe? Foi bacana, meus filhos estavam lá, tudo, com minha esposa e tal, foi bem bacana. Mais de 60 pessoas, todo mundo testado, ficamos lá 15 dias, cara, todo mundo voltou em segurança pra cá, testou todo mundo negativo. Aí quando foi metade de fazer um passeio de barco, quando eu voltei pra Paraíba, todo mundo testou positivo, Covid, já vamos se cuidar. Aí, aquela loucura, já preocupado com meus pais, né, cara, aí eu falei assim, e pronto, aí curti o resto das férias em João Pessoa, né, e todos os dias vinha ligação, vinha proposta, aí da Europa, daquilo eu me encostava assim, conversava com minha esposa, cara, Tá pra a Europa é top, velho. Mas tá pesando meus filhos aqui, sabe? E isso, aquilo, e meus filhos, pai, seria bom se eu viesse jogar no Brasil. Só que eu não abria pros meus filhos, né? Porque como eles eram muito jovens também, né? E você sabe, fala um negócio pros filhos, aí depois fala aqui, fala aquilo, de repente. Dava um tapa, falava, vai cala a boca, moleque. né? Não, Fala, não. E daí agressão. pronto, vai passando tempo e proposta, né? E chegando em cima da mesa, isso e aquilo e tal. Aí daí eu falei com minha esposa, ó, já tô cansado de férias. Eu quero trabalhar já. Vamos rezar, pedir a Deus para que Ele direcione pra gente um caminho, para quem toma essa decisão no mais tardar até amanhã. Por que o Liminha ele tá fazendo um contorcionismo Que ali? isso, cara? O que é o Liminha aqui? Não, ele tá Mostra o fazendo Liminha. amor com o barril, ele tá isso fazendo aí? amor. Isso Nós aí, tá Liminha. pegando, graças a Deus. Tô pegando. Cada um trabalha do jeito que pode. Ele é o atleta, eu sou amigo dele. Só. Mas você tá transando com o barril. Não. Você que deu essa roupa pra Ah, ele? mas aí não. Não, ele que. Não, ele tá com essa roupa aí tem 3 dias. Dizendo ele que comprou 2 iguais. Dois. Comprou duas, não tem duas iguais, tá louco? Não, dizendo ele que. Pode até ter, porém número, tamanho diferente. Provavelmente. Então, ou seja, Que loucura. Essa aí tá pequena. Perdão. Liminha, fica à vontade, você pode. e daí eu, Só pronto. usa o preservativo, por favor. Aí